parecia que eu me senti em muitos momentos como se fosse a estreia do Fortaleza na Libertadores novamente, né? Era muito mais próximo do time que jogou contra o Colo-Colo do que o time que jogou nas 3 últimas rodadas da primeira fase, né? O Colo-Colo ainda no Castelão na primeira fase, né? O time das últimas 3 rodadas contra o River no Castelão, contra a Alianza no Peru e contra o Colo e contra também o Colo-Colo nos 65 primeiros minutos do Chile. Foi o time que jogou hoje parecia muito mais com aquele do Colo-Colo de derrota de 2-1 no Castelão. Um time nervoso, um time ansioso, que com 10 minutos de jogo, jogador de Lucas Lima batendo lateral como se o jogo estivesse acabando, querendo bater falta rápido. O Fortaleza pecou muito na falta de paciência nessa partida. Se a gente for olhar para o resultado 1-1, ele foi até bem merecido, né? O Fortaleza não criou nada durante a partida. Acho que isso passa muito, né? Muito, muito, muito mesmo, pela total ineficiência dos dois volantes do time. Tem muito torcedor aí achando maravilhosa a partida do Zé Wellison. Eu já achei o Zé Wellison ineficiente. Um jogador que, para mim, foi fora o lance do gol, onde ele intercepta um passe. Ele foi um completo inútil dentro de campo, para falar a verdade. Errou muito. E a ineficiência do Fortaleza passa por esses dois volantes. Dois volantes que foram, com todo o perdão da palavra, covardes o jogo inteiro. Não se aproximaram para passar, não infiltraram, não deram bola pela frente, toques laterais, sem incisividade, sem atacar, nervosos e ansiosos. E foi exatamente o que o Estudiantes queria. O Estudiantes teve o jogo da sua forma, né? Se o Estudiantes era um artista, o Fortaleza era a musa, e o Estudiantes fazia o que bem entendia dentro de campo. Jogava da forma que bem entendia, da forma que queria. Controlava o jogo, fazia completamente a partida situar aos seus pés. E o Fortaleza foi controlado por praticamente todo o jogo. O único dos poucos momentos que o Fortaleza conseguia, né, por meio de mudança de posições, eram os poucos momentos que o Fortaleza assustava. Numa delas, o gol bem anulado de Romero, por volta ali, acho que dos 25 minutos, numa jogada com o Pikachu pela intermediária, pelo meio. E depois apenas uma jogada individual de Moisés, onde ele passa por 3 jogadores, tira do goleiro, e acho que aí pecou um pouquinho, talvez, da experiência do Moisés, né? Acho que até talvez tenha feito certo, mas eu acho que o chute foi fraco naquele momento, né? E o jogador do Estudiantes consegue tirar em cima da linha, e eu, olhando para o jogo, eu pensei, cara, esse tipo de jogada eu já vejo, já conheço. É a jogada de um time que não vai vencer hoje. É a carinha da jogada do time que não vai vencer hoje. E o Fortaleza volta da mesma forma para o segundo tempo, Estudiantes também. E o jogo permanece da mesma forma. Estudiantes controlando, o Fortaleza sem conseguir agredir. Lucas Lima roda para um lado, roda para o outro, sem eficiência. Moisés tenta jogadas individuais sem eficiência. De um time disperso, nervoso, ansioso, que não pensou no básico, né? Que era um jogo de aproximação para tentar agredir um pouco melhor os Estudiantes. O próprio Zé Wellison, de pouquíssimas vezes, conseguiu e, na verdade, se colocou no terço final de campo para talvez tentar finalizar fora da área. Eu acho que se a gente for analisar o mapa de calor do Zé Wellison, vai estar branquinho aquela parte ali do terço final do campo. E o Fortaleza continuava sem conseguir agredir. E foi justamente num erro de passe do Estudiantes, que também carecia de qualidade técnica, um erro de passe, uma interceptação feita inicialmente pelo Zé Wellison, num corte feito por Marcelo Benevenuto. Juninho Capixaba arma um contra-ataque numa bola que sobra para Romero, e o Fortaleza faz 1-0. Ali foi um momento, né, para nós todos que assistimos tudo que o Fortaleza passou nos últimos 10 anos, né, 10, 15 anos, é muito recompensador. Porém, olhando pelo lado de torcedor, e aqui eu acho que quebrando um pouco do que o New York falou, em vista aos últimos jogos, pelo menos para mim, eu fiquei pensando, cara, a gente tá jogando nada, a gente achou o gol, tô com medo da gente entregar o gol. Eu tô com medo da gente entregar o gol. Eu comemorei, fiquei feliz aqui e tal, mas
parece assim, É o deu sentimento, animação, né? é o sentimento, deu animação, cara, e deu, acho que deu uns 30 segundos que eu ficha, porra, Fortaleza de 2022. E eu acho que 2 minutos depois tem uma jogada que o Romero ele recebe, o Estudiantes ele sente esse gol. E 2 minutos depois tem uma jogada que o Romero ele é lançado livre e ele pisa na bola e o Estudiantes fica com a bola. Nesse momento eu pensei, eu olhei assim e eu fiquei com aquele pensamento, o Fortaleza não vai saber aproveitar esse momento. E ele não soube mesmo. E aí, novamente, e aqui eu faço novamente a minha crítica aos dois volantes do time, Ronald e Zé Wellison, uma jogada que começa na intermediária, onde o Zé Wellison ele deixa o jogador do Estudiantes tomar a sua frente, ganhar espaço e fazer uma jogada de infiltração pela lateral, onde tanto o Pikachu não consegue cortar, quanto o Landázuri também não, mas especialmente o Pikachu não consegue cortar a jogada, não consegue marcar aquele momento. Muita gente coloca a culpa no Landázuri, eu acho que já é vício, que não jogou bem, mas também não acho que a culpa desse momento tenha sido dele, eu acho que fica mais no Zé Wellison, que não acompanha a jogada, e do Pikachu, que não cobriu aquele momento. Acho que muito se devendo aos absurdos quase 4.000 minutos jogados até esse momento na temporada. E naquela jogada de praxe, né? Parece coisa de videogame. O Emanuel Mas, experiente, Emanuel Mas, ex-independente, seleção argentina, volta para trás e o Leandro Dias, que havia acabado de entrar, acho que foi até o primeiro toque na bola dele, ele se aproveita da indecisão de um erro que a gente está cansado de falar aqui do Tite. O Tite ele realmente vai cobrir um jogador que estava desmarcado. E aí vamos chamar a atenção do Ronald, que não acompanha a jogada. O Ronald estava na intermediária no momento que o Estudiantes ataca. O Estudiantes tinha mais jogadores na área no momento do gol do que o Fortaleza. E o Fortaleza estava se defendendo. E não era uma jogada de contra-ataque. Era uma jogada normal de ataque. E mesmo assim, o volante do time estava na intermediária, observando, não acompanhando. Isso é um erro claro. E eu entendo, por exemplo, levemente o Tite. Entenderia o Tite, por exemplo, querer marcar o jogador que vinha passando por trás do Capixaba. Mas eu acho que naquele momento, pelo Capixaba estar numa posição que ele talvez conseguisse chegar a tempo caso a bola fosse para trás, e acho que seria até difícil essa bola ir para trás, fica difícil defender o Tite e não marcar o Dias nesse lance. Porque o Dias ele vem de trás, ele é o mais perigoso, ele é o 9, ele é o atacante, ele é o centroavante. Então deveria ser normal um jogador de 34 anos experiente, como o Tite, que jogou Libertadores, Sul-Americana, jogou por Vasco, Inter, Bahia, entender que quem tem que ser marcado é o centroavante. Quem está livre e em melhores condições de finalização é o centroavante. Quem não tinha ninguém realmente em frente na marcação, bloqueando, porque pelo menos, apesar do jogador que estava por trás do Capixaba estar livre, o Capixaba ainda podia fazer algum movimento, ainda estava na frente. Você acha que isso tem a ver com o baixo nível de confiança mesmo desses jogadores do sistema defensivo do Fortaleza neles mesmo? Porque é, isso que você descreve, esses lances de aquele instante de indecisão ou a decisão tomada errada, eu acho que isso tem muito a ver com a confiança que você tem no coletivo, né? De saber, pô, o que eu tenho que fazer é isso aqui, porque quando eu fizer isso, tem uma ação conjunta que vai ser coordenada. Quando eu fizer isso, alguém vai me cobrir, se eu der esse combate, alguém vai aparecer aqui. E a impressão que eu tenho, pelo que eu vejo dos jogos de Fortaleza, principalmente pelas suas análises, é de um time que está com a confiança muito em baixa, sabe? Muito machucado, de certa forma. Sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que na hora que saiu o gol do Estudiantes, eu já olhei, pronto, já levamos o gol de hoje. Aconteceu. O de hoje já aconteceu. E realmente me parece em muitos momentos que realmente é falta de confiança. Eu gosto de lembrar muito, por exemplo, o terceiro gol do Avaí contra o Fortaleza. É muito bom para passar isso, porque era uma bola, por exemplo, que o Ceballos ele não precisava ter cortado. E ele corta porque acredito eu que ele não confiava que alguém fosse para trás. Hum. Então ele acaba até ajeitando. E nessa falta de confiança, o Benevenuto também não vai atrás. Na jogada que ele deveria estar cobrindo.
E são tipos de erros que persistem. E persistem com simplesmente todos os jogadores que atuam no sistema defensivo. Eu acho que é uma coisa generalizada já. E para Fala, mim Minhoca. Opa, fala, Não, eu ia complementar uma coisa que eu acho que tem também um pouco do exemplo, sabe? Sabe quando você tem um exemplo de, assim, esse cara é o exemplo de quem a gente deve seguir. A referência. Quem é o capitão do Fortaleza na prática? É o Tinga, certo? O Tinga, ele é um cara que já cometeu suas falhas e tal, mas é um cara que tá ali, sabe? Quando ele erra, ou quando ele vê que alguém tá errando, ele chama a atenção. Quem é o capitão hoje do Fortaleza? É o Tite. É o Tite. E o Tite é um cara muito, muito confiante. Desde o ano passado. Teve uma jogada hoje que... é por isso que eu estou dizendo a questão do exemplo. Porque quando alguém vê o Tite fazer isso, vai lá o Benevenuto, que é um bom zagueiro, e faz algo parecido. O Landázuri, o Capixaba, entendeu? Porque teve um lance especificamente, foi uma bola que foi alçada na área, aí o Benevenuto tenta proteger. E aí, nessa de proteger, o Boeck também não sai. Cara, ia sair um gol ridículo, inadmissível. Graças ao Boeck não saiu. Cara, por conta, sabe, dessa coisa que você falou, Celso, da sistemática, entendeu? Quem é que vai fazer? Isso. Porque quando a defesa está bem postada, a primeira bola é do Benevenuto, quem tem que estar na sobra, ficou direto o Estudiantes chuveirando essa bola no primeiro tempo, e dava para ver que tinham 3 caras do Estudiantes sempre esperando uma sobra. E o Fortaleza perdia. Teve 2 jogadores do Estudiantes no primeiro tempo cabeceando, um atrapalhando o outro. Porque se tivessem chegado limpo. Inteiro na jogada, cabeceava para o gol. Então, assim, é algo muito sério, seríssimo. O Fortaleza pode ser rebaixado por conta desse problema que não é resolvido. É por isso que eu sempre estou ressaltando. O Vojvoda, quando fala, eu confio nos meus atletas, primeiramente, Vojvoda, para confiar em você, corrija a defesa. Se você não está olhando e falando para os seus jogadores o que não fazer, o Tite, toda vez quando vai pegar uma bola na esquerda, ele finge que vai dar o passe, finge. Ele finge tanto que o jogador se aproxima e ele chuta a bola para fora, o jogador toma a bola dele. Pô. Isso é confiança. Então, assim, se fosse um jogo, 2, 3, ok, mas são vários jogos na temporada, vários jogos. Desde o ano passado ele já tinha essa característica. E aí, se você não passa isso para o seu capitão, os outros vão olhar, então esse tipo de jogada a gente tem que fazer, às vezes. Segurar. E aí foi lá, quase. Muitas vezes o Fortaleza fica muito próximo de tomar um gol. E aí, o empate hoje poderia ter sido uma derrota, por exemplo. Uma derrota até mais categórica, se por acaso o Estudiantes fosse mais efetivo. Luca, antes rapidinho, Luca. Por favor. Eu quero complementar já. Esse lance que o Minhoca citou, você lembra como ele começou, Minhoca? Ele começou numa jogada que o Tite estava sendo marcado, ele estava de costas, sendo marcado, e tinha Boeck e Marcelo Benevenuto no centro da área. E nenhum jogador do Estudiantes por perto. Ele preferiu colocar a bola na lateral, para fora, do que voltar o jogo. Ou seja, ele manteve o Estudiantes no campo de ataque. É categórico demais.